São 6h43 e estamos de volta aqui no Manhã no Ar. O fim de semana foi de despedida das vítimas do acidente aéreo que há uma semana matou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia. Entre os mortos, a equipe de futebol da Chapecoense e jornalistas, como a gente sabe, acompanhou durante toda essa semana esse drama. Durante a passagem dos corpos aqui pela nossa capital, na noite de sexta-feira, centenas de manauaras prestaram homenagens às vítimas. O primeiro avião trazendo os corpos chegou na base aérea de Manaus por volta das 9h30 da noite, horário local. As outras aeronaves aterrissaram em seguida. Durante a parada técnica dos voos, antes de seguirem para Chapecó, os manauaras prestaram homenagens aos jogadores. A solidariedade comoveu o prefeito de Chapecó, que estava acompanhando o translado dos corpos. Estou muito triste, estou cansado, não tenho dormido, né? Mas cheguei agora aqui, a população espontaneamente de Manaus vinha aqui, vocês, né? Isso é como bálsamo para uma ferida, né? Isso nos cura. Quem também prestou homenagens às vítimas foram o Sindicato dos Jornalistas do Amazonas e a Associação de Cronistas Esportivos do Estado. Você não imagina, nem espera que isso venha acontecer. Então, estamos aqui para minimizar a dor e fazer as pessoas compreenderem que isso faz parte do nosso trabalho e que somos obrigados muitas vezes, na afã de cobrir a notícia, de dar a informação, não nos preocupamos com o fator segurança. Então, esse é o objetivo. Juntos, trabalhamos para evitar novos acidentes. Esse avião não poderia ou não deveria ter levantado o voo, porque ele estava ferindo normas da própria aviação civil. E fica essa tragédia para o povo brasileiro, para as famílias, que a gente tenta, com a nossa homenagem, diminuir, né, essa dor, porque ela é uma dor nacional. Ela é uma dor direta dos parentes, mas é uma dor nacional porque afeta famílias também e profissionais no exercício da profissão. Eles entregaram uma coroa de flores para o prefeito de Chapecó, que retribuiu agradecendo mais uma vez aos amazonenses. Então, em nome de toda a torcida chapecoense, em nome de Chapecó, em nome desse sentimento brasileiro que se criou em torno dessa tragédia, muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês noticiaram. E depois, vamos pensar qual é o legado que esse clube nos deixou hoje, né? Vamos pensar o legado dessas pessoas que estão aí. Vamos pensar nisso. O que eles nos deixaram? Quem foram? O que fizeram? Fizeram futebol com seriedade, com transparência. Vamos levar esses valores para a nossa vida também. Muito triste mesmo, realmente, uma semana terrível para todos nós. E até o fim dessa semana, a Secretaria de Estado de Saúde deve publicar no Diário Oficial do Estado a terceira chamada dos candidatos aprovados no concurso realizado em 2014. As vagas são para os níveis superior, médio e fundamental. Sobre esse assunto, eu falo ao vivo agora com a repórter Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Qual a documentação que os aprovados devem apresentar? Olá, Daniela, bom dia a todos. Olha, a lista com toda a documentação, né, está disponível no edital que foi publicado e que também está na página da Suzam, saude.am.gov.br. Agora, existem alguns documentos que são básicos, realmente todo mundo já conhece e que são necessários para seleções desse tipo, como, por exemplo, RG original e cópia, CPF original e cópia. É preciso também comprovante de residência, os comprovantes de escolaridade, aqueles que comprovam que a pessoa já fez o ensino médio, já concluiu ou então tem aí a graduação no nível superior e também, para o caso dos homens, certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar. Todos esses documentos precisam ser reunidos e vão ter que ser entregues em um local que vai ser indicado apenas nesse edital, que também vai ser publicado. Dani, a previsão é que realmente essas matrículas, né, essas inscrições para as pessoas que foram aprovadas no concurso, elas possam ser feitas entre os dias 26 de dezembro e 24 de janeiro. Ou seja, depois que esse edital for publicado, já com o nome desses aprovados, eles vão ter um tempo aí bastante amplo para reunir a documentação e para pesquisar também onde que eles precisam entregar essa documentação. A gente lembra que com essa terceira chamada do concurso da Secretaria de Estado da Saúde, né, a Secretaria acaba cumprindo aí uma meta que eles tinham para esse ano, que era chamar pelo menos 50% dos
aprovados nesse concurso até o fim de 2016. Essa chamada, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, só não foi feita antes, porque existia aí uma determinação judicial para que as pessoas que passaram num concurso anterior fossem chamadas e também para que somente a partir daí, né, é que as pessoas desse concurso de 2014 começassem a ser consideradas não apenas classificadas, né, aprovadas, mas também que pudessem ser inscritas e pudessem ser chamadas a partir desse edital. Um detalhe interessante é que com essa terceira chamada também, Dani, a Secretaria de Estado de Saúde pretende estar chamando aí todas as pessoas da área de enfermagem, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem que foram aprovados no concurso devem ser chamados nesse momento. Ou seja, não fica nenhuma vaga remanescente para a próxima chamada, que seria uma chamada prevista para 2017. Nós temos nessa chamada a previsão de se pedir 2.467 candidatos, de se aprovar 2.467 candidatos. Desses, 1.637 devem ficar aqui na capital. Nós temos 546 que vão para o interior e pelo menos 243 que vão ser disponibilizados para as fundações, né, que são grandes hospitais, grandes unidades de saúde que nós temos principalmente aqui na capital e que funcionam como unidades de referência. Dani. Então tem a Amorel de 26, né, uma segunda-feira de dezembro até 24 de janeiro, é um prazo longo, mas pega justamente ali as festas de fim de ano, então é bom realmente ficar atento, a gente está falando com antecedência, para as pessoas que têm a expectativa de entrar nessas vagas já possam ir se preparando, se bem que quem passou, né, está numa expectativa danada, a gente imagina aí, de ganhar esse grande presente de Natal e estar nessa lista dessa convocação. Obrigada, até daqui a pouco eu volto com você. Claro que você já pensou, né, que esse período natalino é um bom momento para ganhar uma renda extra. Afinal, se tem uma coisa que a maior parte das pessoas não abre mão, é a decoração de Natal, seja mais simples, seja luxuosa. Todo mundo quer sentir esse clima no escritório, em casa, em tudo que é lugar. E aí, você pode sugerir, você pode encontrar aí uma oportunidade. Já pensou em ganhar dinheiro decorando? Tem muita gente fazendo isso, viu? Os detalhes fazem toda a diferença e quem tem aí uma aptidão, né, para decoração, para arte, acaba ganhando dinheiro nessa época do ano. Época de Natal é sempre igual. Residências e comércios enfeitados. E tem gente que aproveita essa época do ano para ganhar dinheiro com isso. A Cris, por exemplo, trabalha com decoração o ano todo. E para ela, esse é um ótimo momento para se reinventar. Eu acho que a crise é a oportunidade de você criar, inovar, né? Usar a criatividade e reutilizar, né? Você economiza, né? E ao mesmo tempo está contribuindo com o meio ambiente. Nesse caso aqui, todo o material já tinha em casa. Ela juntou tudo e aí deu o toque especial. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, né, com os clientes, reutilizando tudo que eles têm. Sempre solicito que eles peguem tudo que eles têm na residência e coloquem no canto, inclusive aquilo que eles acham que não tem utilidade mais nenhuma, como uma guirlanda velha, que pode ser reutilizada, ela pode virar um arranjo, né? Ela pode virar uma nova guirlanda só mudando o laço, bolas quebradas, pode fazer uma composição de um lindo arranjo para uma mesa. O mesmo faz o Lelis. Há 15 anos trabalha com decoração. Ele começou arrumando alguns arranjos para a avó. Gostou, deu certo e hoje complementa a renda com isso. Faz com que dobre meu salário, né? É um extra bem vantajoso que eu consigo tirar. Graças a Deus eu já tenho meus clientes que são todos fiéis, que já tem uma demanda tão grande, para você ter uma ideia, desde antes do Halloween eu já estava decorando casas e montando árvores de Natal. E essa é a época em que ele dobra as encomendas. Afinal, todo mundo quer deixar o seu cantinho mais bonito. E igual a Cris, ele reaproveita tudo. Se você vê essa árvore, tá tão bonita, nós gastamos aqui e não chegou a R$100. Porque nós reaproveitamos, 90% foi reaproveitado. Eu só mudei aqui o pisca e a cor das bolas. As outras bolas foi para arranjos de mesa de dentro da residência. Aí fica bem mais barato, para eles e para os clientes. Então, se você está pensando em aproveitar essa época para ganhar o extra, a sugestão é essa: reaproveitar, reciclar, recriar.
basta ter sensibilidade de querer pesquisar e bons preços. A gente consegue fazer uma decoração bem bonita também. 6h53, vamos direto para o estúdio da Rádio A Crítica, conversar com a Adriane Diniz. Ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Adriane, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo certo? Vamos falar então de orçamento para as duas casas legislativas, Assembleia e Câmara dos Deputados. Esse assunto já está sendo discutido. Isso mesmo, Daniela. Essa discussão acontece sempre no fim do mês, né? Adriane, só uma correção, Câmara dos Vereadores, desculpa. Eu falei Câmara dos Deputados, porque Brasília, né, bombou ontem nas manifestações. Câmara dos Vereadores, Adriane, desculpa. Isso, é a Câmara dos Vereadores e a Assembleia Legislativa dos Deputados, né? Isso está sendo discutido aqui no Amazonas, sempre acontece no mês de dezembro, essa discussão que define a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa lei é muito importante porque os investimentos que vão ser feitos no Estado e no município só podem acontecer se estiverem previstos nessa LOA. Existe até uma previsão para o prefeito e o governador de poder movimentar um percentual, que eles têm essa liberação de poder movimentar. Mas, por exemplo, para construir uma praça, para construir uma avenida, algo do tipo, tem que ter essa previsão na lei. Essa lei é enviada para a Câmara Municipal e para a Assembleia Legislativa e lá essa é analisado pelos parlamentares, que nesse ano as duas casas vão ter o orçamento impositivo. O que seria esse orçamento impositivo? Cada um deles tem vai poder apresentar emendas a esse projeto, num valor específico. Por exemplo, na Câmara Municipal, cada um dos 41 vereadores vão poder apresentar emendas no teto até de R$300 mil. E aí vai ser analisado pela comissão da Câmara mesmo e também pela Prefeitura para definir se o que o vereador está propondo, o que o parlamentar está propondo, não já está incluso no projeto original, na LOA original. Então, eles fazem essa análise, tanto que lá na Assembleia Legislativa, os técnicos da Cefaz já foram conversar com os deputados para orientar que tipo de proposta cada um deles pode fazer, o que já está incluso dentro da LOA, para não haver repetição e, consequentemente, esses projetos não serem aprovados. Lá na Assembleia Legislativa, cada um dos 24 deputados tem R$7.300.000. É um valor bem considerável, dá para fazer bastante coisa. Então, eles podem propor, por exemplo, uma construção de uma praça, de um porto, uma manutenção de alguma estrada e determinar em que local vai ser esse e por se tratar de um orçamento impositivo, o governo do estado tem que executar durante o ano de 2017 ou pelo menos iniciar essa obra ou esse pedido que vai ser manifestado nessas emendas. Então começam essas discussões lá na Câmara também. Eles vão ter essa orientação para saber o que pode ou não, porque muitas dessas emendas são vetadas porque há repetição, porque já outro parlamentar também propôs, ou o próprio projeto original do Executivo também já está previsto que isso deva acontecer no próximo ano. Essa votação precisa acontecer, senão os parlamentares não entram de férias no fim do ano. Isso fica condicionado, trava a pauta, a previsão que aconteça lá pelo dia 22 na Assembleia Legislativa. Aqui a Assembleia nesse ano, Daniela, também tem uma outra movimentação bem grande, que é a movimentação para definir quem será o futuro presidente, né? Lá na Assembleia são 2 anos e aí vai se definir o biênio 2017 e 2018. E essa votação está bem movimentada, já tem vários candidatos. E é um assunto, lógico, que além do orçamento, politicamente falando, talvez até mais importante nesse momento, as articulações de bastidor. Ali, no plenário, obviamente, se discute bastante o orçamento, mas nos bastidores, com certeza, as articulações políticas que devem estar acontecendo, né? Agora já tem alguns favoritos, né, Adriane? A gente tem aí, para a presidência da Assembleia Legislativa, a gente tem 3 candidatos que são da situação. São eles o Davi Almeida, que é líder do governo, ele é do PSD, o Sidney Leite do PROS e tem também o Belarmino Lins, que também é do PROS, o Belarmino que já foi presidente diversas vezes da Assembleia Legislativa e muitas vezes, até não sendo presidente agora, quando Josué Neto deixa a tribuna, ele que assume, ele já tem bastante experiência em organizar a casa, principalmente em votações mais complexas, vai empurrando tudo, vai passando com muita mais facilidade, ele já está acostumado com isso. Do outro lado, na linha de opositores, tem vários outros
outros candidatos. Já são 4 candidatos que também pretendem disputar essa vaga para a presidência da casa, que é a Alessandra Campelo, do PMDB, José Ricardo, do PT, tem o Vicente Lopes, do PMDB e o Bosco Saraiva, do PSDB. Então, são esses 7 nomes que já se manifestaram, ainda não são candidaturas oficiais, mas eles já se colocaram como candidatos no parlamento. Precisa registrar ainda a chapa, e que essa chapa ela já vem também com a mesa diretora e também com o corregedor da casa. Então, há uma movimentação bem grande. Esses 3 de situação e esses 4 de oposição devem acabar fazendo uma aliança para conseguir ter o máximo de votos possíveis e conseguir assumir o próximo biênio da Assembleia, que é de 2017 e 2018. Existe um orçamento grande na Assembleia a ser administrado, é bem interessante. O presidente da Assembleia também substitui, vira governador nas ausências do governador e do vice. Então, é um cargo muito importante, muito desejado por lá. Já tem data para essa eleição, assim que retornar no recesso, é isso? 22 de dezembro é a previsão de que aconteça esse essa ano, votação, a votação também. Ainda, né? Tem que acontecer esse ano, para o ano que vem já assumir o novo presidente. Então, a primeira sessão do ano que vem... Já é o novo presidente que preside. Isso, já é o novo presidente com a leitura da mensagem do governador, que acontece todos os anos. Então, tem poucos dias aí para essa articulação, um pouco mais de 15 dias, a gente, claro, vai acompanhar. Adriane, o Ministério Público Federal firmou um acordo com o Exército sobre a manutenção e principalmente a exposição de animais silvestres. Claro, isso aconteceu depois daquele incidente da passagem da tocha durante vários anos, né? O Exército expôs, e nós, enquanto crianças, adorávamos, né? Nos desfiles, as onças e outros animais. Agora existe um acordo firmado. Qual o conteúdo desse acordo? É um termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre o Ministério Público Federal e o Exército Brasileiro, Comando Militar da Amazônia. E eles, muita coisa vai se manter. O que ficou proibido, a priori, é a exposição de animais silvestres em eventos públicos. Isso vai poder acontecer novamente, desde que o Exército consiga a quantidade de licenças, autorizações e permissões necessárias com todos os órgãos ambientais envolvidos aí nessa questão. Eles têm um prazo de até 2 anos para conseguir todas essas autorizações e licenças. Se conseguirem, esses animais vão poder ser novamente expostos em desfiles, como o desfile militar de 7 de setembro, em grandes eventos públicos. Mas para isso precisa dessa liberação. Enquanto não houver essas liberações e licenças, eles não vão poder ser apresentados. Outra coisa que está prevista nesse termo são algumas medidas compensatórias. Algumas até já existiam, outras vão passar a existir a partir de agora. Uma delas é a entrada gratuita no SIGs uma vez por mês. O Exército, o Comando Militar da Amazônia, vai ter que divulgar, com uma divulgação ampla, o dia que vai ser liberado e também a quantidade máxima de pessoas que pode ficar para fazer essa visita, né, para evitar a superlotação. Mas uma vez por mês, lá no SIGs, o zoológico aqui de Manaus, ele vai poder ser visitado gratuitamente e cabe ao CMA fazer essa divulgação da data. Outras questões que vão ser mantidas e que estão previstas nesse termo é a questão de atividades culturais, científicas, gratuitas nos zoológicos, voltadas para a educação ambiental. Isso já acontece, já existem alguns projetos e eles vão ter que ser mantidos de acordo com esse termo. Também tem outra questão que é a fiscalização ambiental e também para prevenir que haja os maus tratos, morte de animais silvestres na região. E quando houver o resgate, tanto do SIGs ou de pessoas ou de outros órgãos, o SIGs também fica comprometido em dar assistência a esses animais até que eles possam voltar à natureza quando puderem voltar. A gente sabe que em muitos casos isso é impossível, como por exemplo as onças que estão na exposição, a própria juma, são animais silvestres que os pais foram mortos, né? E eles acabaram sendo adotados por familiares. Isso é muito comum. E depois o animal cresce tanto que eles não têm mais condições. E aí ele vai para o SIGs, que mantém esses animais por lá. E ele não tem mais condições de ser devolvido à natureza, ao habitat natural, porque ele não tem mais condições de caça. Ele seria morto, possivelmente. Então, por isso, eles mantêm esses animais com todo o cuidado. Tem pessoas especialistas, tem veterinários. Infelizmente, aconteceu essa tragédia que chama a atenção. Muita gente critica a exposição desses animais silvestres por alegar que eles sofrem estresses, que isso causa um mal para o animal. E por isso, tudo isso está sendo revisto
previsto agora nesse termo de ajustamento de conduta que foi assinado pelo Ministério Público Federal e o Exército Brasileiro, Comando Militar da Amazônia. Eles têm, inclusive, para garantir que isso está sendo executado, Daniela, até o mês de março, todos os anos, eles têm que apresentar uma minuta do planejamento de tudo que vai ser executado. Caso isso não aconteça, a multa é de R$1.000 por cada determinação não cumprida. Sobre as onças, Adriane, uma vez eu entrevistei um zootecnista do IBAMA, ele disse, aspas, criar onças é um mal irremediável, porque elas jamais podem voltar à natureza, não só porque elas podem realmente sofrer e ficar muito vulneráveis, que elas perdem a capacidade de caça, como você falou, como comunidades ribeirinhas também ficam vulneráveis, porque como ela está com fome, desaprendeu a caçar, crianças, jovens, pessoas que estão ali numa situação mais vulnerável, próximo à mata, podem ser presas fáceis desses animais. Então, assim, toda vez que existe uma onça morta e que o ribeirinho ou qualquer outra pessoa cria aquele bebê onça como se fosse um gatinho de estimação, é um mal irremediável, ele vai crescer certamente e é mais uma onça que vai ter que ficar para sempre enjaulada, porque nunca mais pode ser reintroduzida na natureza. É um drama muito grande, inclusive zoológicos do Brasil inteiro estão abarrotados de onça exatamente por conta dessa situação. A gente, lógico, lamenta tudo o que aconteceu aí por ocasião da passagem da tocha, a onça acabou sendo morta. É preciso ordenar, né, de fato, mas os zoológicos existem no Brasil inteiro, então desde que não haja maus tratos para os animais e que eles não tenham sido caçados com essa função de estarem presos e sim uma alternativa para uma sobrevida, já que foram retirados da natureza, é só uma questão de ordenamento, né? E aí eu tenho certeza que o Exército já está providenciando isso tudo. Adriane, obrigada. Até daqui a pouquinho eu volto com você. Ótima segunda, o início de semana para quem acompanha a gente nesse momento pela rádio. Até mais. Até mais. Agora são 7h05, chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Copa. Então vamos lá para cima pegar essa carona com Walter Cardoso. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Olha, já começamos a segunda mostrando esse clima agradável na cidade, um cenário bem ameno, um tempo bem suave, um clima bem preguiçoso nesse início de semana, Dani. Agradável para o início de semana, para uma segunda-feira, mas muita gente reclamou que choveu bastante ontem no domingo. Quem tinha plano para ir aí para Balneário, para Ponta Negra, para as praias do outro lado do Rio Negro, realmente não teve um domingo nada agradável, não. É ótimo para segunda-feira, principalmente para quem está de férias, né? 7h06 agora, ficar um pouquinho mais na cama, espreguiçando, é um clima ótimo. Agora, para quem ontem esperava um solzão no domingo, dançou, Walter Cardoso. Exatamente, essa instabilidade toda, ela deve continuar aí nos próximos dias, né? Essa questão de dia nublado, chove à tarde, chove à noite, essa é a tendência aí, não só como foi no fim de semana, mas para seguir por toda a semana aí. E o clima para hoje, qual a previsão? Então, agora de manhã, como a gente já falou, um clima bem ameno. Temperatura aí de 23 graus, com uma sensação térmica de 25. Possibilidade de chuva mais uma vez é alta, 60%, e a máxima é de 33 graus. Previsão do tempo do RC Copa na manhã dessa segunda-feira, iniciozinho de semana. Me conte lá, onde é que a gente sobrevoa nesse momento a cidade? Nesse momento estamos aqui na Avenida General Rodrigo Otávio, Dani, que no momento não apresenta nenhum problema, mas nós vamos mostrar uma situação bem curiosa, né? Nas primeiras horas da manhã, havia um veículo em pane mecânica, um caminhão que estava parado na via e parecia não prejudicar muito o trânsito. Mas bastaram alguns minutos, início de semana, e o trânsito na área já começou a ficar complicado, Dani. E mesmo agora que o caminhão já foi retirado do local, a gente vai mostrando que o trânsito na zona leste de Manaus está muito complicado. Aqui o acesso à Avenida Rodrigo Otávio, ele digamos que agora é o acesso mais tranquilo, é a parte mais tranquila aqui da rotatória. Nós vamos mostrando agora que as outras partes desse acesso, de quem vem da zona leste, estão num dia bem complicado. Desde a Avenida General, da Alameda Cosme Ferreira, até mesmo a Avenida das Torres, Dani. Hoje o trânsito está bem complicado na zona leste da cidade. 7h08, incrível. Olha como é que está na manhã dessa segunda-feira a estrada a Avenida das Torres, né? Naquela parte justamente que vai encontrar com a Avenida Cosme Ferreira.
São duas principais saídas aí da zona leste da cidade, a segunda zona mais populosa. Cosme Ferreira completamente parada, Cosme Ferreira que tem 3 pistas, vem outras 2 pistas aqui da Avenida das Torres e se mantém 3 pistas logo depois disso. Então, existe essa brecada, né, essa parada completa aí que a gente mostra praticamente todos os dias, mas hoje, em particular na segunda-feira, bastante carro realmente, até uma situação que não se explica muito, Walter, porque muitas escolas particulares já estão de férias, já é o período de férias escolares, então muita gente decidiu, com certeza, sair um pouco mais tarde de casa, não esperava enfrentar esse congestionamento. Olha só, a gente tem aí a extensão da Cosme Ferreira, um trânsito bastante parado, além de estar apontando ali em direção ao Clube do Trabalhador, um pouco mais distante agora a gente alcança, ali na entrada como é que é o nome desse conjunto? Logo depois do Clube do Trabalhador, hein, Walter? No Tiradentes, Tiradentes, aqui, Dani. Exatamente. Tem um encontro aqui entre o conjunto Tiradentes e o conjunto Petros. Exatamente, com bastante carro na Cosme Ferreira. Além daquele acidente que você falou mais cedo ali na Rodrigo Otávio, onde o caminhão já foi retirado, aquela pane mecânica, existe algo que justifica o trânsito estar tão carregado amanhã dessa segunda, Walter? Até o que nós temos de informação no momento, não, Dani. A única ocorrência, mesmo fora do normal, foi um veículo que estava parado ali na Avenida General Rodrigo Otávio, nas proximidades da UFAM. Agora pela manhã já houve a intervenção dos agentes do Manaus Trans, que retiraram o veículo de lá. Então, é a única coisa fora do padrão. Mas como outras vezes já mostramos também que um acidente naquela área, naquela saída, costuma realmente prejudicar todo o trânsito dessa região aqui. Não é a primeira vez que isso acontece, acredito também que não vai ser a última, infelizmente, mas aquele ponto, aquele gargalo ali, por ser justamente um acesso único, né, que prejudica muito o fluxo aqui, principalmente quem vem da zona leste da cidade, acaba tendo todo esse impacto aqui no trânsito da região. Então, se você está nesse momento na zona leste, não pegue Cosme Ferreira, está bastante complicado o trânsito por lá. Opte pela Altaz Mirim para ir para o centro da cidade ou distrito, porque está muito complicado Cosme Ferreira. Se você mora na zona norte e quer acessar também usando a Avenida das Torres, evite um pouquinho, fique um pouquinho mais em casa, porque embora tenha já o feriado, as férias escolares, o trânsito está bem complicado tanto na Cosme Ferreira quanto nesse trecho que se aproxima da Cosme Ferreira da Avenida das Torres. É bom guardar um pouquinho em casa, caso você possa. Obrigada, Walter. Daqui a pouco eu volto com você de outro ponto da cidade. Até já. E o Ministério da Saúde anunciou a realização de um concurso público com 102 vagas para vários estados do país, sendo 21 vagas destinadas para o Amazonas. As áreas disponíveis são administração, área de contabilidade e analista técnico. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, que eu volto a falar ao vivo. Thea, inscrições começam quando? Dani, as inscrições começaram hoje e elas vão até o dia 5 de janeiro, ou seja, tem um mês aí para o candidato se programar e poder fazer essa inscrição. Aqui para o Amazonas, como você mesmo disse, são 21 vagas, mas é muito importante que o candidato tenha em mente que essas vagas são para trabalhar nos distritos de saúde indígenas. Nós temos vagas aqui para Manaus, porque existe o DCEI Manaus, existem vagas para o DCEI Alto Solimões, que fica no município de Tabatinga, Alto Rio Negro, que fica em São Gabriel da Cachoeira, e também vagas que vão ser distribuídas pelos municípios de Parintins, Tefé, Lábrea e Atalaia do Norte. Esses técnicos, né, vão trabalhar lá e vão ter que dar todo o suporte realmente para os distritos de saúde indígena. É muito importante a gente destacar também, Dani, que tem um cargo específico, que é o técnico de políticas sociais, que ele é aberto para todas as áreas de graduação. Se você terminou um curso superior, você pode sim fazer a prova para esse cargo, e é um cargo relativamente vantajoso, porque o salário chega, juntando aí todos os benefícios, até R$ 6.200. Essas inscrições começam hoje, são feitas exclusivamente pela internet, pelo site www.idecam.org.br e custam R$ 67. Lá existem todas as disponibilidades de vagas, de cargos, a que você quer concorrer, a que tipo de município você gostaria de concorrer para essa vaga do concurso, e a data das provas é 19 de fevereiro, ou seja, tem aí quase 3 meses para o candidato se preparar, participar dessa seleção
Para quem não quer ficar aqui no Amazonas, também existem vagas disponíveis para outras cidades brasileiras, para outros estados brasileiros. E se você tem alguma dúvida, o Ministério da Saúde também disponibilizou um telefone onde você pode tirar essas dúvidas. É o 0800 033 2810. Eu vou repetir, Dani, 0800 033 2810. Então, inscrições começam hoje. Hoje já dá para entrar no site do IDECAM, já dá para baixar o edital, dar aquela lida, ver o que você precisa estudar e, se for o caso, já fazer aí o pagamento da inscrição, que para todos os cargos é R$ 67. Dani. Obrigada, Thea Morel. Olha, o telefone a gente colocou exatamente no vídeo para quem tem interesse, e muita gente com certeza terá interesse, né? Infelizmente, uma massa muito grande aí de desempregados e um concurso, imagina quem não quer numa época dessa. Obrigada, Thea. Valeu de montão, daqui a pouco eu te chamo de novo. Agora são 7h14, para você que está acordando agora, ligando a televisão, obrigada pela sua companhia. A gente vai resumir para você o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. 6 detentos dos 14 que fugiram na última sexta-feira do complexo penitenciário Anísio Jobim foram recapturados na zona leste de Manaus nesse fim de semana. Eles estavam num táxi no bairro Jorge Teixeira quando foram abordados por policiais militares. A polícia ainda procura por 8 foragidos no sistema prisional. Manauaras prestam homenagens às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia. Entre os mortos estavam jogadores da equipe de futebol chapecoense e jornalistas. Na sexta-feira, centenas de pessoas recepcionaram o prefeito da cidade de Chapecó no aeroporto de Ponta Pelada, local de parada dos aviões que transportavam os corpos das vítimas para outras cidades do país. Princípio de incêndio assusta funcionários e pacientes de hospital particular na zona centro-sul da cidade. O fogo começou no segundo andar do prédio, em uma sala do setor de centro cirúrgico. Todos foram retirados às pressas e ninguém ficou ferido. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Manifestantes se reúnem na Praça do Congresso pedindo a aprovação do projeto original das 10 medidas contra a corrupção, que será votado no Senado, o fim do fórum privilegiado dos políticos e o apoio à Operação Lava Jato. Os protestos foram realizados em 100 cidades brasileiras. Vamos então voltar a falar com Walter Cardoso, direto do RC Coop. Nesse momento ele sobrevoa um outro ponto da cidade. Onde é que a gente está, hein, Walter? Estamos aqui no acesso ao Distrito Industrial de Manaus, de quem sai da Zona Leste. E olha, muita gente já tem mudado realmente de roteiro para vir aqui pela Avenida Grande Circular. A gente nota um trânsito mais pesado do que o de costume. Nós já mostramos que a Alameda Cosme Ferreira está apresentando muita lentidão hoje. E uma das principais soluções, uma das principais alternativas é justamente vir aqui pela Avenida Grande Circular. E muita gente já está fazendo isso e o trânsito aqui já está bem mais pesado do que o de costume. Apesar de já ter uma movimentação muito grande de veículos por conta do acesso ao Distrito Industrial, muita gente está fazendo esse trajeto justamente para acessar outras zonas da cidade. Por exemplo, o centro da cidade, a região ali da Cachoeirinha. Então, eles, por conta do engarrafamento que já assusta na Alameda Cosme Ferreira, aqui o trânsito já ficou mais pesado também, Dani. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente está pegando aí o finalzinho da Altasmirim, é isso? Exatamente, justamente, que é a saída da Altasmirim, que passa a ser Grande Circular ali depois do Terminal T5 e entrando aqui já na Avenida Buriti. Vamos ficar um pouquinho ao longo aí da Buriti. A Buriti que durante muito tempo sofreu bastante com buracos, né? A gente sabia que era uma disputa grande aí. Quem era responsável por tapar esses buracos, se era a prefeitura, se era o próprio distrito, existia aí uma discussão sobre esse tema. Enfim, ela foi asfaltada. A princípio, os buracos foram fechados. A gente tem um detalhe agora de uma das partes. Era uma situação muito complicada mesmo, os motoristas reclamavam. Mas agora, a princípio, não está assim muito bonito, está cheio de remendo. Mas pelo menos buraco não tem mais aí na Buriti não, né, Walter? Exatamente, existia toda uma questão de conflito, né, de jogar a responsabilidade de um órgão para outro. Órgãos federais, estaduais e municipais discutiam de quem seria a responsabilidade da realização de trabalhos aqui e muitas vezes acabava sobrando para o trabalhador, para quem precisava acessar essa área da cidade. A gente percebe que hoje a situação é realmente melhor, não é perfeita, ainda existem alguns remendos, a gente nota
que ainda existem trabalhos a serem feitos na via, mas se compararmos a 2 anos atrás, a 1 ano e meio atrás, realmente a situação, o cenário já é bem melhor. Vamos continuar aí sobrevoando o Distrito Industrial, vamos em direção ali à bola da Suframa e a gente aproveita que está sobrevoando essa parte da cidade para enfatizar, né, que os empresários, as indústrias continuam, assim como o comércio também, continuam reclamando horrores aí da greve da Receita, que na verdade não chega a ser uma greve porque não há uma paralisação, há apenas, digamos, um apuro maior, como eles chamam, né? Eles dizem exatamente isso, os auditores, que eles estão agora abrindo tudo, fazendo rigorosamente o que cumpre a lei e com isso há um atraso muito grande de mercadorias, tanto essas que saem do Distrito Industrial para grandes centros consumidores do país, quanto a chegada de peças, algumas linhas realmente correm o risco de ficar paralisadas. A gente tem notícias extraoficiais que algumas linhas foram paralisadas, embora nenhum empresário queira assumir isso. E o comércio, sim, esse já entrou várias vezes na justiça, a indústria também, para tentar liberar alguns equipamentos. De qualquer jeito, eles já consideram tanto a indústria quanto o comércio um Natal praticamente perdido, porque é difícil, né, para a indústria, por exemplo, enviar o material produzido aqui na Zona Franca de Manaus a tempo de chegar antes do Natal no grande mercado consumidor do país, que é o Sudeste. Então, realmente, é uma pena que isso tenha acontecido num ano tão difícil aí para a indústria e também para o comércio. Não é isso, Walter? Exatamente, e a previsão, inclusive, desse setor industrial é que a normalização comece só no início do ano que vem, por volta de fevereiro. Que apesar das mercadorias já estarem sendo liberadas por conta de decisão judicial, existe um mandado de segurança que liberou, que concedeu ao Centro de Indústrias do Estado do Amazonas a liberação dessas cargas que estavam retidas por conta do alto volume de cargas, mesmo eles liberando, os auditores fazendo essa liberação, a previsão de normalização é por volta de fevereiro do ano que vem, para que todas as cargas tenham sido liberadas e o movimento aí de chegada dos produtos às indústrias já esteja normalizado. Agora a gente chegou então à bola da Suframa, trânsito aparentemente tranquilo por aí, Walter? Finalmente, né? Depois de tanto trânsito pesado ali, principalmente na zona leste da cidade, temos um respiro aqui. Então como nós mostramos e falávamos, assim, apesar daquele congestionamento, daquele trânsito um pouco mais intenso ali no final da Avenida Grande Circular, o trânsito realmente é melhor para quem quiser acessar aqui, para quem quiser sair da zona leste, pode sim pegar a Avenida Grande Circular, pode ir por dentro do distrito, que é uma boa opção. Uma alternativa para quem está indo em direção à Zona Leste, por exemplo, e quer evitar a Avenida das Torres, que nós mostramos para quem está ouvindo agora, por exemplo, e não viu, a Avenida das Torres também muito pesada, é ir pela Avenida Efigênio Salles. O V8 está muito mais tranquilo do que a Avenida das Torres, então para quem estiver indo em direção à Zona Leste, Efigênio Salles, quem estiver saindo da Zona Leste, aqui a região do Distrito Industrial é a melhor opção, Daniela. Obrigada, Walter Cardoso e toda a equipe do RC Cop. A gente volta então com vocês amanhã. Até lá. Bom dia e uma boa semana para todos nós. A unidade móvel do programa Justiça Itinerante vai atender gratuitamente a partir de hoje no centro da cidade. A iniciativa já passou aí por vários bairros aqui de Manaus ao longo desse ano, oferecendo atendimento como direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcios, entre outros serviços. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Emanuel Cardoso, com quem eu volto a falar ao vivo. Não é isso, Emanuel? Onde exatamente a unidade vai ficar posicionada, hein? Aqui na Praça Eliodoro Balbi, Daniela, mais conhecida como Praça da Polícia, no centro da cidade. A unidade móvel está aqui exatamente na rua José Paranaguá. Nesse momento tem algumas pessoas que já aguardam o atendimento, que começa a partir das 8 da manhã até às 2 da tarde. O atendimento, a unidade vai ficar aqui até o dia 20 de dezembro, atendendo de segunda a sexta, nesse horário que eu falei, de 8 até às 14 horas. E olha, são atendimentos da área civil, da área de família, as pessoas podem procurar aqui. O interessante é que não precisa pagar advogado. Eu vou conversar com a Edna Rodrigues, que é conciliadora do Tribunal de Justiça do Amazonas. Edna, explica para a gente melhor, para as pessoas terem uma noção de que tipo de causas, de que tipo de situações e circunstâncias
podem ser trazidas aqui para a Justiça Itinerante, para a Unidade Móvel. Bom dia. Bom dia, querido. Nós estamos atendendo, né, áreas da Juizado Especial até 20 salários mínimos, entendeu? Que são aquelas notas promissórias, né, cheques, aluguéis que a pessoa não recebeu. Nós também atendemos também na área de família, que são divórcio, cobrança, divórcio, pensão de alimentícias, guarda, né, e reconhecimento voluntário de paternidade. Os documentos necessários são identidade, CPF, comprovante de residência, envolvendo menor, certidão de nascimento. Caso seja o divórcio, que o divórcio de forma consensual, a certidão de casamento. Nós atendemos por ordem de chegada, nesse horário que foi citado, de 8 até as 14 horas. Agendamos uma audiência, se for o caso, também chamamos a parte contrária. Agora, Edna, assim, de uma maneira bem rápida para as pessoas entenderem, como é que funciona, qual que é o procedimento, como é que as coisas são encaminhadas na Justiça Itinerante? Na verdade, as audiências são realizadas na unidade móvel, né, aqui do ônibus da Justiça Itinerante. Todo o procedimento, após a audiência, após realizada essa conciliação entre as partes, o divórcio ele decorre num prazo de 30 dias e demais processos também. Muito obrigado, Edna. Bom, só lembrando ao público, a unidade móvel do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas vai ficar aqui na Praça da Polícia, no centro de Manaus, até o dia 20 de dezembro, atendendo de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 2 da tarde. Daniela Sayag. De uma maneira aí vitoriosa, um projeto vitorioso que aproxima, né, a justiça das pessoas, levando o serviço até elas, até praças públicas, como é o caso aí no centro da cidade. Obrigada, Emanuel. Eu volto com você mais tarde. Porque agora eu tenho uma dica para você, cuidar da saúde deve ser sempre prioridade, a gente sabe, né? E eu fico feliz em poder dizer que agora em Manaus, você tem um lugar dedicado a cuidar de você com valores bem acessíveis. Eu estou falando da Clínica Médica Zona Sul, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, bem em frente ao IFAM, que é a antiga Escola Técnica do Amazonas. Na Clínica Médica Zona Sul, você faz consultas em diversas especialidades, exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletrocefalograma. E ainda pode aí solicitar que alguns desses exames sejam feitos na sua casa. Quer mais comodidade que isso, gente? E o melhor de tudo, a Clínica Médica Zona Sul tem um corpo técnico altamente especializado sob a gerência do infectologista e pesquisador Noaldo Lucena, com consultas e exames em valores que você realmente consegue pagar. As condições são facilitadas. Pega aí o papel, caneta, que eu vou dar o número do telefone e do WhatsApp. Já tá aí? Olha só. Clínica Médica Zona Sul, fica na Avenida 7 de Setembro, em frente ao IFAM, antiga Escola Técnica. Você pode ligar para 3877-6350 para mais informações ou, se preferir, entrar em contato pelo WhatsApp 991648735. Vou repetir, 991648735, Clínica Médica Zona Sul. São 7h26, depois do intervalo tem mais notícias do esporte, a festa de lançamento do CD das escolas de samba de Manaus e muito mais. A gente volta já já.